Boa noite, galerinha. Meu nome é Bianca Parenga. Eu sou a Malu Silva. E esse é o nosso Pode Isso! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso. Nós estamos aqui hoje com a presença ilustre da nossa Hildegard Peplau. Aplausos! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Hildegard? Vamos ensinar. Agora a gente vai estar aqui fazendo umas perguntas para você, a gente vai fazer uma discussão bem dinâmica, bem bacana. A gente pegou algumas perguntas aqui que o pessoal mandou no Instagram, né, Malu? E também do chat ao vivo. Galera, pode comentar aí as perguntas que vocês têm interesse de estar perguntando aqui para a Hildegard, tirar suas dúvidas. Tenho certeza que tem enfermeiros, acadêmicos de enfermagem, então podem tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos começar no começo, né? Conte pra gente a sua história, a sua trajetória na área da enfermagem, a gente vai saber. Bom, imagine crescer, viver numa época de enfermagem, era essa questão do trabalho social. Agora, imagine você olhar para isso tudo e pensar, nossa, eu tenho que fazer uma coisa para mudar isso. E então, você dedica a sua vida a mostrar que o enfermeiro é muito mais do que apenas executar e seguir ordens médicas. Bom, foi isso que eu fiz. Eu me chamo Hildegard Peplau. Eu nasci no dia 1º de setembro de 1909, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu venho de uma família alemã, de imigrantes alemãos. E desde pequena eu sempre fui muito curiosa e muito determinada. Bom, quando jovem, eu vivi os impactos da Grande Depressão. E ali eu percebi que as dificuldades econômicas, elas afetavam diretamente a saúde mental das pessoas. E ali eu percebi que poderia realizar um trabalho. Sim, ali me despertou o interesse pela enfermagem na época. Assim, quase ninguém fazia esse trabalho, né? Assim, principalmente mulheres saber fazer esse tipo de trabalho na época. Sim. E ali me despertou um olhar para a enfermagem mais voltado para a área da psiquiatria, que foi o meu chão, né? Praticamente o ano. Bom, e foi durante a Segunda Guerra Mundial, onde eu trabalhei diretamente com os soldados que sofreram do choque de guerra, que atualmente é conhecido como transtorno do estresse pós-traumático. E ali, foi ali que eu percebi que o cuidado emocional, psicológico, é tão importante quanto o tratamento físico, claro, né? Beleza, você já fez essa introdução muito bacana. Espero que todo mundo tenha entendido, tá, gente? Um pouquinho mais, essa foi a história mais pessoal da Hildegard. E agora a gente vai começar a responder as perguntas que vocês deixaram aqui no chat, tá bom? Primeiramente, vamos responder essa pergunta aqui da underline Larissa.Cardoso. Boa noite, Larissa. Vamos estar respondendo essa pergunta agora, tá bom? É verdade, Hildegard, que você foi a primeira enfermeira dos Estados Unidos a obter um doutorado sem precisar de ser médica? Sim, e isso assim, foi extremamente revolucionário, porque na época o povo acreditava que só os médicos poderiam fazer pesquisas relacionadas à área da saúde. Sim. Faz muito sentido, né? Porque não é só eles que estão à frente de tudo. Até hoje tem esse preceito, né, que as pessoas têm esse preceito que só médico tem pessoa de enfermeiro, então a gente faz muita coisa, né? Pessoa de matemática faz muita coisa que muita gente nem sabe. É real. Está com os técnicos também, com técnicos da área. A parte da enfermagem é uma parte realmente que tem muito influência, né? Muita influência na parte dos cuidados mesmo, na parte mais direta. É muito cuidado envolvido, né? Nós enfermeiros, nós estamos ali para cuidar, para assistir o paciente, para deixar um ambiente melhor. Entendi. Agora a gente também tem mais uma pergunta, tá? Espero que você tenha entendido da sua pergunta. A Larissa Hildegard esteve aqui respondendo bonitinho. Ela realmente sim foi a primeira enfermeira a ter um doutorado sem ser médico. Quem pode, pode. E agora a segunda pergunta, agora a gente pegou essa pergunta aqui lá no Instagram, que vocês mandaram no direct. E eu sorteei lá aleatório. Essa pergunta agora é do Antônio com Cartas de Tarô. Ei, Antônio, tudo jóia? Agora a gente vai estar respondendo essa pergunta. A gente chama Hildegard. Só um minutinho. O Antônio está aqui com dúvidas sobre como surgiu a sua teoria. Como você teve a ideia da sua teoria, a teoria de Hildegard de Peplau? Bom, vamos lá. Então, depois da guerra, eu decidi transformar as minhas vivências, as minhas experiências em conhecimentos científicos. E daí em diante, eu me aprofundei em estudos da psicologia e da psicanálise. Especialmente nas ideias, sei lá, é muito difícil, né? Nas ideias de Sigmund Freud e Henry Stenzel. E o resultado, bom, da teoria das relações interpessoais foi criada. Ela foi publicada em 1952 no livro Relações Interpessoais da Enfermagem. Bacana.
Entendi. Ainda bem que você não desistiu, né? Porque deve, nesse caso, foi um processo para essa teoria ser. Menina, você nem faz ideia. Gente, não é uma coisa fácil. Foi pior ainda, né? Porque, igual eu falei, na época o preconceito era enorme. Tanto por parte dos médicos como por parte das instituições. Que pensavam que os enfermeiros não podiam criar teorias, não mais explicar. Quanto mais uma mulher, né? Exatamente. Ainda na época, né, gente, é bem complicado essa questão da mulher. Então eu tive que persistir, tive que lutar bastante para essa teoria ser publicada, porque a trama foi enorme. Entendi. Então vamos continuar com as perguntas, né? Tem agora outra pergunta assim, da underline Virginia.ipink. Ei, Virginia, boa noite, tudo bem com você? Vamos dar a resposta essa pergunta agora. Virginia.ipink, eu pretendo que não seja a Virginia, né? Deve ser alguém falando. Explica para mim um pouco, Lívia, o que a sua teoria propõe. Bom, vamos lá. Eu penso que o relacionamento entre o enfermeiro e o paciente, ele não é algo mecânico, e sim um processo ativo e transformador. E dentro desse relacionamento, eu dividi das seguintes partes. O primeiro é a orientação, que seria o primeiro contato entre o enfermeiro e o paciente. E ali o paciente ele busca ajuda e o enfermeiro ele começa a criar um ambiente propício para os dois se comunicarem, um ambiente de confiança. A segunda é a identificação, que é o paciente ele começa a entender melhor o seu estado, as suas condições, e ele passa a perceber que ele pode contar com o enfermeiro, ele pode confiar no enfermeiro. O terceiro é a exploração, ou seja, aqui o enfermeiro e o paciente eles trabalham juntos para uma melhor recuperação, para uma melhoria da saúde, enfim. E o quarto é a resolução, que é onde o paciente ele se fortalece, ele tem autonomia e o vínculo entre os dois ele acaba. O paciente melhorou, ele conseguiu se recuperar, enfim, ele segue a vida dele, o enfermeiro segue a vida dele, ele cuida de outras pessoas. E esse processo ele é contínuo. E, além disso, eu acredito que existem 6 partes que o enfermeiro pode desempenhar durante todo esse processo. Você pode estar contando para a gente essas 6 partes? Vamos lá. Tem um estrangeiro, que é a minha relação, onde não há confiança dos dois, não há relação entre eles. Somente meio profissional. Sim. Tem um recurso, que é quando o enfermeiro ele fornece informações e orientações para o paciente, ele ajuda o paciente a entender o que está acontecendo. Tem o professor também, que onde o enfermeiro ensina o paciente o que está acontecendo com ele, qual a doença que ele tem, por que ele está ali, fala sobre tudo isso. Para o paciente, o tratamento que vai ser feito. Tem o líder, que é onde o enfermeiro ele guia o paciente na recuperação dele, essa parte é importante. Tem o substituto, essa parte é quando o paciente ele cria sentimento do enfermeiro e ali ele pensa que o enfermeiro ele é uma figura muito importante no passado dele. Entendi, uma relação mais intensa. Ele cuida bem da gente mesmo, tem carinho pela profissão dele e cuida direito da gente, a gente fica realmente Muito grande você as pessoas. Nossa, é um trabalho assim, que você tem que amar mesmo o que você está fazendo, porque não é fácil. Mas se você fizer com amor, um carinho, gente, maravilhoso. E a gente segue esses carinhos da Yoga desde até hoje, tipo assim, o carinho que a gente vive com o paciente é maravilhoso, real. Eles têm muito papel, né? A gente se sente muito grato, é muito bom mesmo. Entendi. E por fim, é o conselheiro, que é onde o enfermeiro ajuda o paciente a lidar com suas emoções. E é isso. Basicamente é isso, né? Tá? Vamos lá para mais uma perguntinha, né? Porque o pessoal o chat tá cheio, gente. Muitas perguntas, eu tô gostando muito da interação, só que realmente não tem como a gente responder todas as perguntas hoje, tá? Mas se vocês gostarem muito do podcast, a gente pode estar fazendo uma parte 2 com a Ilha, já esse realmente é só uma interação mais superficial. Vamos lá, Ilha, mais uma pergunta aqui. Agora sobre underline, Ana Paula Lisa Somos. Hoje, gente, que isso, graças a Deus. Vamos lá. Ilha, você acha que a sua teoria ainda tem impacto atualmente? Com certeza. Bom, pelo que eu sei, a minha teoria está, na verdade, ainda é muito utilizada, principalmente em enfermagem psiquiátrica e nos atendimentos comunitários. E também eu fiquei sabendo que muitos hospitais e clínicas eles treinam os seus enfermeiros seguindo essa teoria para que eles possam desenvolver habilidades interpessoais para que o paciente tratado com empatia e respeito, o que melhora a relação e faz com
você, comigo já aconteceu, com pessoas da minha família também, de a gente estar precisando de uma prestação de serviço médico e a pessoa nem olhar na cara da gente, passa pro quarto, faz o que tem que fazer e vai embora. Beleza, a pessoa está ali cumprindo o serviço dela, só que querendo ou não, essa relação mais pessoal com o paciente traz uma recuperação, não é amigo? Com certeza, né? O paciente vai se sentir mais acolhido, vai se sentir como se fosse realmente um membro da família. E com certeza a recuperação é bem mais rápida, bem melhor, bem mais espontânea, alegre. Então, tipo, gente, pra vocês terem noção da influência dessa ideia, até hoje, nas leis do Brasil, por exemplo, na cartilha de unidade de saúde, né, do SUS, você pode pesquisar aí no processo de governo, grande parte dos artigos dentro dessa cartilha que são baseados na teoria da biologia de estudo. Muito interessante. O paciente tem direito a saber o tratamento dele, ter uma boa explicação, ele tem direito de ter um tratamento digno, né, um tratamento que você vai tratar a queixa dele, a doença dele, então, essa grande parte que é o propósito da teoria dela, e aplicar até hoje nas vezes no nosso país. Nossa, isso é muito legal, né, gente? E o Bernardo, eu não sei se você está sabendo, mas a galera deve estar lotando esse apelido mesmo em seu no chat. Apelido, você acredita nisso? Estão colocando aqui no chat, galera, que a Hilda está sendo chamada de a mãe da enfermagem psiquiátrica. Meu Deus do céu, A área da psiquiatria realmente te chama mais é a atenção, minha né? paixão, né? A minha paixão, eu amo essa área, porque os meus ensinamentos, enfim, são baseados na psicologia, na psicanálise, tudo para melhorar a relação com o paciente. Sim. Gente, tudo muito bom, tudo muito bem, né? Mas a gente vai ter que estar finalizando essa conversa aqui com a Hilda. Nosso podcast hoje vai estar lá embaixo para vocês na descrição, de frente com Hilda Peplau, conversando sobre isso, uma conversa mais próxima do que se a gente for fazer parte 2. Galera, comentem muito embaixo, tá? Quem quiser parte 2, comenta, quero parte 2, a gente vai trazer a parte 2, porque aqui se deixar a gente tem papo para falar a noite inteira, né? Pois é. Isso. Gente, a gente, antes do podcast iniciar, preparou uma perguntinha para deixar para vocês, enfermeiros e acadêmicos de medicina, tá bom? Como você tem construído os seus relacionamentos com os seus pacientes? Né, não, gente? Voltou, gente. Tivemos um problema aqui com conexão na internet, né? A internet é um problema de foda. Mas vamos lá. Eu estava já encerrando aqui o podcast mesmo. Aí, durante a gente, nos bastidores, antes do podcast iniciar, nos bastidores, ela deixou aqui pra gente uma proposta para deixar para você, acadêmico de enfermagem, ou você mesmo que já é um enfermeiro, tá? Para vocês refletirem. Como você tem construído o seu relacionamento com o seu paciente? Então, reflitam aí, galera, porque aquilo que a Ivete falou, o relacionamento, a convivência com o paciente vai impactar muito na recuperação. Às vezes é até mais importante o tratamento em si que você vai fazer, a interação que você vai fazer é muito mais importante do que o tratamento. Isso mesmo. Então, gente, se você gostou desse episódio, se você gostou das perguntas, se você teve algum questionamento e não foi respondido, comente, eu quero parte 2 desse podcast, tá bom? Até a próxima, espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre a enfermagem, um pouco sobre a Ivete e pode isso!